Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Almir. Estamos de novo para mais um episódio do nosso projeto 10 Minutos on Demand. Hoje a gente está trazendo aqui o médico especialista em joelho, ortopedista, Fernando Lima. Depois eu vou passar a palavra para que ele possa se apresentar melhor, mas de uma maneira geral, médico formado pela Universidade de Passo Fundo em 2009, com especialização em ortopedia e ênfase em joelho em 2015. Em 2021, também concluiu agora o curso de mestrado em Ciências do Movimento Humano pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Iniciou trabalhando profissionalmente em algumas unidades de pronto atendimento, né, básicas, né, de alguns municípios, com foco na atenção primária, né, entre 2010 e 2013. Depois passou por dois processos de especialização, o primeiro no Hospital Regional de São José, né, em 2011 até 2013, e em seguida, no ano seguinte, né, foi realizar a especialização em joelho no Instituto de Ortopedia e Traumatologia de Passo Fundo. Desde 2015, ele é sócio proprietário da clínica SOS Ortopedia, localizado na Grande Florianópolis, né? Diversas unidades distribuídas por Santa Catarina. E atualmente está na sua segunda passagem pelo Figueirense, no cargo de chefe de departamento médico. Fernando, eu vou fazer a primeira pergunta e em seguida eu já te dou a palavra para que tu possa complementar, caso ficou faltando alguma coisa, ou se não, já responder e se apresentando, tá? Fernando, primeira pergunta para a gente já começar nosso bate-papo. Queria que tu falasse um pouquinho para a gente por que a escolha da medicina e se teve alguma ligação com o esporte. Boa noite, meu grande amigo Almir. Pô, que bom te ver de novo. É bom falar contigo, é um prazer imenso sempre te ver. Tu sabes que eu trabalhei contigo há alguns anos e tenho um carinho extremo por ti, uma amizade muito grande. É um prazer te ver bem aí. Que bom. Pode deixar, depois eu te mando aquilo que a gente combinou, Fernando. Obrigado. Ô, Miro, olha só, eu na verdade tudo que tu falaste aí de mim foi um pouquinho da minha trajetória, né? E a escolha lá, na verdade, da medicina lá atrás, em 2002, na verdade, em 2000 que eu comecei porque eu fiz antes disso, eu me formei em 93 e eu fiz 4 anos de ciências contábeis. Então, porque o meu pai era contador, então toda a história eu achei que eu tinha que seguir os passos do meu pai. Uhum. E até que um momento eu cheguei e descobri que eu já sabia, na verdade, isso e que, na verdade, o que eu queria fazer mesmo era medicina. E aí retoma tudo, bota tudo cabeça no lugar e vai refazer a vida, né? Uhum. Então, aí a partir daí eu comecei a estudar de novo, fiz vestibular, passei, fiz a minha universidade na Universidade de Passo Fundo e me formei em 2009. Então, desde 2009 eu sou médico, né? Então, já vamos para quase 13 anos aí, o tempo passa, né? Exatamente. E em 2009, na verdade, não existia muito, não se falava muito, pelo menos em Santa Catarina, né? Claro, a gente está falando de Santa Catarina, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, isso aí a evolução sempre chegava antes, né? Hoje é tudo meio parecido. Não tinha curso de especialização em medicina esportiva e eu fui a primeira turma que fez esse curso. Até o professor Tales de Carvalho era o chefe ali que orientava todo o curso junto com o pessoal da Universidade Veiga Almeida, Uhum. do Rio de Janeiro. Então, eu fiz esse curso em 2009, 2010. Uhum. Mas como eu não fiz a prova de título e depois, ao final disso tudo, eu até nem boto isso na minha grade curricular, mas eu tenho essa formação também. Uhum. Porque eu gostava muito de esporte, eu gostava muito de futebol. Eu acho que todo mundo que trabalha um pouquinho com futebol tem uma frustração pequena aí, pelo menos, que seja de não ter jogado um pouquinho. Como Sim. eu era um mais ou menos, eu fui fazer essa parte dentro da medicina, que foi a medicina esportiva. E isso me levou a pensar em fazer a ortopedia por conseguinte, né? Então, parti para a ortopedia, fiz 2011, 12, 13 a residência no Hospital Regional e
2014 fui mais ainda para a parte de futebol, que tem tudo a ver com o joelho, né? Então eu fui fazer minha formação em joelho. Depois até saí um pouquinho, fiz alguma coisinha fora também em Chicago, mas também não, mas gostava muito de futebol, gosto muito de futebol, por isso que eu estou envolvido ainda nesse negócio futebol, né? E a minha trajetória foi mais ou menos pensando nisso, né? E hoje estamos aí trabalhando. Ah, legal. Fernando, assim, como tu falou assim, isso que tu falou é uma pequena parte da minha trajetória. Assim, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Porque a trajetória ela não é só feita de formações acadêmicas, né? Também são experiências profissionais, experiência de vida, momentos, enfim, oportunidades, né? Então, dentro de todas essas situações, eu queria que tu explicasse para que a gente pudesse entender um pouquinho melhor quais seriam as situações que ocorreram durante a tua vida, tanto profissional quanto acadêmica, que tu acredita que te capacitou e te fez ser o profissional que tu é hoje? Almir, eu acho que todos os momentos são importantes, sabe? Em 2009, quando eu me formei, fui trabalhar em posto de saúde, em UPAs, mesmo trabalhando com a medicina clínica. Isso foi um momento muito importante também, sabe? Isso Sim, claro. eu carrego e vou carregar para sempre, né? Hoje, é claro, eu trabalho basicamente com ortopedia e basicamente ainda com a cirurgia de joelho, né? Eu faço muito pouco das outras áreas. Cirurgias eu não opero mais nada que não seja cirurgia de joelho. Uhum. Então tu vai afunilando isso na vida, mas eu acho que desde estágios na faculdade de medicina, eu estagiei 3 anos em cirurgia vascular, entende? Outros estágios que eu fiz em outras áreas, cirurgia pediátrica, eu fiquei acompanhando o pessoal mais de ano. Então, tudo isso são coisas que tu carregas para a vida, sabe? Então, todos os passos, não é uma coisa assim, hoje eu sou só cirurgião de joelho, é tudo, né? É um todo, né? O Fernando, é muito legal o que tu fala. Na verdade, assim, e eu fico feliz que assim, nem todo mundo eu conheço essa parte da história, né? Essa parte mais inicial. Mas, assim, por coincidência, grande parte das pessoas que vêm aqui conversar com a gente relatam essa situação do estágio, né? Eu passei por estágio em tal lugar, eu passei por estágio em tal lugar. E, assim, muitas vezes a gente é um pouco impaciente, né? Durante o processo de formação, né? Porque a gente acha que tem que acabar a faculdade ganhando 20 mil reais, né? Já tem que estar na faculdade ganhando dinheiro. Assim, só que é legal porque vocês que vêm aqui conversar com a gente mostram uma situação diferente, que é aquela começar a garimpar devagarinho, vai começando. Às vezes tu tá aqui, tá só de cantinho, tá só olhando, mas isso engrandece de uma forma, eu ia até ser redundante, tão grande, mas engrandece tanto o processo de formação que faz com que hoje eu acredito, né, que a gente nós nos tornamos profissionais muito melhores, né? Porque assim, por mais, Fernando, que hoje a tua ênfase profissional seja na ortopedia, no Figueira, quando tu trabalha no Figueirense, tu é praticamente um clínico geral, né? Claro que tu trabalha com a parte específica de ortopedia, que isso não tem como fugir, né? O esporte em si é isso, né? Mas não é só ortopedia, né? Às vezes tem uma conjuntivite, tem uma otite, tem uma dor de garganta, tem uma renite, tem não sei o quê. Enfim, são aspectos gerais que te fazem hoje ser muito melhor preparado para poder estar atuando com os diferentes tipos de sintomas que aparecem, né? Diferente da tua clínica. A tua clínica só vai te procurar quem tem problema no ortopédico ou de joelho, né? Não vai aparecer alguém para tratar uma dor de garganta, né? Já no Figueirense já tem essa outra possibilidade, o que também não te deixa preocupado porque tu teve essa vivência para poder te capacitar para isso, né? Fernando, só para a gente poder entender, agora entrando mais específico um pouquinho na área do futebol, assim, do teu trabalho, hoje, como eu falei, tu chefia o departamento médico, né, do Figueirense. Explica para a gente um pouquinho mais quais são as funções e deveres de um chefe do departamento médico. Bom, Miré, a gente sempre brigou por essa denominação, né, departamento médico, né?
Eu quando entrei ali, departamento médico, depois eu tentei devagarinho e ainda estou tentando mudar isso para um departamento de saúde, né? Pode ser, melhor também. Porque na verdade, eu fui para o Figueirense em 2015, né? Convidado pelo antigo doutor Paruker, né? O médico que ficou no Figueirense por aproximadamente uns 20 anos. E fui trabalhar na base, de novo aquela construção que tu falaste, né? Não, Uhum. nada vem também. Eu sou o chefe do departamento médico da noite para o dia, né? Com certeza não. E eu acho que e aí trabalhamos juntos, e ali foi uma construção até que por ter esse porém de ter a clínica fora e as coisas, eu não consegui permanecer a partir de 2016. Em 2019, eu recebi um novo convite para voltar, pelo Felipe Gil na época, e aí, a partir daí, o Felipe Gil pediu para que eu formasse um grupo de médicos, né? Porque lá já havia tudo formado, a fisiologia era comandada por ti, a fisioterapia era comandada pelo Rodrigo e o Marco, né? O Marquinho. Uhum. Tinha a nutrição, que era a Cíntia, que era a chefe da nutrição lá. Hoje nós temos a Débora. Então, assim, já existia uma formação do departamento de saúde, né? Eu gosto muito de falar isso. Existia um preparador físico auxiliar, né, que depois se tornou efetivo, depois acabou que hoje não permanece mais lá com a gente, mas é um excelente preparador físico, que é o Rafa, o Betinho, o Uhum. Gugu. Eu cheguei nessa época época boa, gosto Uhum. muito de falar. Mas, assim, eu fui chamado para fazer uma formação de médicos lá e acabei trazendo dois médicos que não eram ortopedistas, eram dois clínicos. É, então, formar esse grupo aí. E aí, a partir daí, tu sabes disso, né, Almir? Eu sou extremamente humilde, assim, sabe? Eu sei o que eu sei e o que eu não sei eu tento aprender, tento conversar bastante e não sou dono de razão em momento nenhum. Tento, em cada área, escutar todos os setores, tenho o maior respeito é, por quem faz a fisiologia, por quem faz a fisioterapia. Tem uma ligação muito direta com o fisioterapeuta, né, Uhum. que é muito mais ligado a mim até do que propriamente o fisiologista ou o nutricionista, mas todos nós formamos um grupo. Então, eu acabo assinando por todos, né? Eu acho que esse é o meu dever maior, assim, como chefe do departamento de saúde ou departamento médico, como queiram, e responder, né, no caso de alguma necessidade junto Formalmente, a, né? formalmente junto aos superiores. Essa pandemia foi uma coisa que me fez trabalhar muito mais, né, por respostas, por vários fatores, mas então mais esses deveres, sabe, do que Sim, propriamente um comando de ter que dizer o que todo mundo sabe que claro, tem que fazer, e todos são excelentes profissionais que estão ou que passaram por lá. Então, sem acho que é mais dúvida. isso aí, sabe? Assim, uma coisa bem legal que tu falou, quando tu se referiu, né, ao departamento médico ou departamento de saúde, né, questão de nomenclatura, mas como é que, por exemplo, tu é formado em medicina, a nutricionista é formada em nutrição, fisioterapeuta em fisioterapia, enfim, como é que se dá essa relação entre o departamento, sabe? Por exemplo, cada um na sua área, eles só são alocados dentro do departamento, ou existe uma interação, uma troca de discussão para poder avaliar um caso, enfim, como é que se dá essa interação entre todas essas áreas que compõem o departamento de saúde? Assim, até um pecado meu, ela poderia ser um pouco mais próxima, sabe? Uhum. Mas ainda assim a gente conversa muito, discute muito, né? Eu acho que até poderia ser mais, até, mas às vezes a dificuldade do tempo, né? É meio ruim para isso. Todos têm autonomia para decidirem, mas na verdade no final de tudo há uma decisão em conjunto, sabe? Todos aceitamos opiniões uns dos outros,
cada um na sua área e cada um dando o seu ponto de vista. Às vezes eu acrescento para um, o outro acrescenta para mim. Então, o fisioterapeuta não tem uma decisão e ele resolve e acabou, entende? Assim como o fisiologista, assim como o médico, assim como o nutricionista. É uma conversa de todos para a gente chegar num denominador comum. Fernando, se tu me permite até complementar um pouco dessa tua fala, é porque assim, esse teu discurso, essa tua fala que tu fez agora, muito representa o que eu falo quando eu vou apresentar o nosso projeto, né, que é a Profits on Demand, né? Porque às vezes tu me pergunta assim, pô, mas eu não quero contratar a fisioterapia, eu não quero contratar a nutrição, eu quero contratar só a preparação física. Aí é o ponto que eu chego e apresento uma reflexão para a gente fazer, né? Que é o seguinte: o corpo humano ele é diferente. Ele é diferente porque a idade muda, o sexo muda, a etnia muda, fator pré-existente muda, enfim, tá? Hoje só a educação física, eu diria que seria até prepotente de quem fala que daria condição de fazer um treino completo para um atleta de alto rendimento. Porque eu vejo que o atleta de alto rendimento, Fernando, ele não pode ser controlado só pela preparação física, ou só pela fisioterapia, ou só pela medicina. Eu acho que é um conjunto que é o que acontece o quê? Que faz com que várias pessoas, né, olhem para o mesmo problema de maneiras diferentes, de formação diferente. Fernando, assim, até compartilhar algumas coisas que aconteceram durante o período que a gente trabalhou junto, eu me lembro de várias vezes a gente discutindo casos, e até, me perdoe se naquele momento eu passei, até, inclusive, perguntando algumas coisas sobre a parte da medicina para poder entender o contexto mais amplo, um quadro maior, assim, porque para mim é muito complexo, né? Não dá para dizer que a gente consegue trabalhar sozinho, né? Então, a tua fala em relação a essa interação, essa troca de informação entre você, de conversa, para mim ela é muito rica e, na verdade, é um dos principais pilares que a gente traz aqui na Profits on Demand, porque trazer outros profissionais, outras áreas que podem estar interferindo uma coisa na outra, cara, eu acho que para mim isso é fenomenal, porque por que eu digo isso, né? Eu tenho um exemplo para mim que é muito claro, né? Quando tu fala assim, eu quero trabalhar com vocês porque eu quero ganhar massa magra. Pô, Fernando, ganhar massa magra, ele é um conjunto de muitas coisas. Ele não é simplesmente a gente ir para academia, colocar ferro, aumenta peso, aumenta carga, aumenta... Não é só isso. É se alimentar direito, é se recuperar, é dormir correto, é uma série de coisas. E se eu falar que a educação física domina tudo, baita prepotência de quem fala isso. Porque a gente na faculdade não tem essa formação, né? Então, ter essa junção das áreas eu acho muito rico, né? E, assim, é uma das coisas que a gente tinha lá, na época que a gente trabalhava junto, e que eu acho que ela é super importante, né? Porque, querendo ou não, meio que funcionava no automático já, né, Fernando? O Fernando falava que estava liberado, o Rodrigo sabia o que tinha que fazer, passava para a fisiologia, vai para a transição, vai para a preparação física e, bom, vai para o campo. A gente já sabia, tinha meio que uma rotina pré-estabelecida, claro que com as devidas individualidade, mas a gente tinha uma coisa que era automática, assim, sabe? Então, só reforçando a nossa prática, né, profissional, porque eu acho que isso é muito importante, né, porque a junção de mais profissionais acaba enriquecendo muito a discussão para a melhora do atleta de alto rendimento em específico, né? E, na verdade, do atleta em geral, né, que procura rendimento, né? Assim, é isso que tu falaste mesmo, Almir. E é uma dança, sabe? O par vai se ajeitando com o tempo, e quanto mais nós vamos nos conhecendo, mais fácil fica. Tu já olha para o fisioterapeuta, tu já olha para o fisiologia, todo mundo acaba com o tempo chegando, falando a mesma língua, sabendo o que o outro até está pensando, na verdade, né? Mas isso é um processo também, né? Claro, claro. Tem algumas desavenças até no meio, assim, positivas, né? Não, mas eu acho que isso faz Mas parte, é né? o crescimento, faz Claro. parte. Eu acho que e isso é o que faz ser isso é que faz a força do por trás, né? Porque o pessoal só vê
o resultado, mas o antes aqui, o que está sendo feito é esse conjunto de pessoas trabalhando juntos, sabe? Proporcionalmente. O bastidor ele é muito rico, né, Fernando? Né? O bastidor do que acontece, né? O dia a dia ele é muito rico de informação que muita gente acaba não sabendo, né? E nessa situação desse bastidor, né? Dessa parte mais, vamos dizer, invisível ao grande público, né? Hoje fica evidente, são discussões que a gente tem há muito tempo, né, Fernando? As cargas hoje de treino, de jogos, estão ficando cada vez mais intensas, principalmente fisicamente, né? Então, muita transição, velocidade, sprint, explosão. Então, isso é uma coisa que está deixando o esporte com uma carga física muito alta, né? E devido a isso, como é que tu tem visto a medicina se adaptado para auxiliar nesse processo de recuperação e prevenção de lesão? Então, Almir, assim, isso eu acho que essa pergunta até tu és melhor para responder do que eu, mas eu acho que sem dúvida alguma, assim, de novo, é um grupo de pessoas pensando junto, né? Então, um bom preparador físico, entendendo o que um fisiologista fala e orienta, às vezes, ele, uma boa recuperação na fisioterapia, tanto pós quanto pré-treinos, a parte médica está ali observando e tentando auxiliar, sabe? Eu acho que essa prevenção, o tempo, né? Tudo isso são fatores que influenciam nessa redução de lesões, tudo isso que tu vais conseguindo com o tempo. Mas sim, tem coisas que não tem também muito, que são muito difíceis de tu conseguir levar, porque com um plantel às vezes pequeno, né? Então a gente às vezes tem nós olhamos lá, mas e o Flamengo, e ainda assim eles têm lesões, né? Uhum. Palmeiras, mas eles têm um plantel muito grande, então eles têm a possibilidade de conseguir ter uma quantidade de atletas que consiga ocupar o espaço daquele outro que às vezes está num processo de recuperação. Fernando, e vamos ser sinceros, não é só a questão de tu ter financeiramente condição de poder trazer um atleta semelhante ao que está jogando, né? Muitas vezes o que acontece é que a gente tem 9, 10, 11 atletas que são teoricamente os titulares e não tem, às vezes, como fazer esse rodízio, né? Que tu quer falar, né? Então, e aí exatamente, aí aquela o agente aqui por trás fazendo o máximo para minimizar qualquer risco de lesão, né? Mesmo com essa dificuldade. Na Série C a Série B foi um pouco mais complicada porque eram jogos mais próximos uns dos outros, a distância Brasil, né? Às vezes é muito longa tu sair de Florianópolis e jogar em São Luís do Maranhão. Então o tempo de tu poderes parar, treinar, voltar, recuperar. Então tudo isso é uma dificuldade também no nosso país, né? Uhum. E a Série B era mais apertado. A Série C foi um pouco menos apertado, né? Porque os jogos são mais no fim de semana e então o tempo de trabalho é um pouco mais fácil, né? Mas ainda assim é aquilo ali que tu falaste, é um grupo, um plantel pequeno, com peças que tu tens ali 10, 11, 12, 13 que podem ser os titulares absolutos, depois tu tens um nível, mas acaba sem dúvida alguma tu não tendo por financeiro conseguindo manter a mesma um padrão, né, a de mesma atleta, altura, né? exatamente. Uma coisa assim, Fernando, acho que até para poder
complementar, né, a tua fala, que é no sentido... Eu falo complementar não porque... Mas é porque a gente trabalhou muito tempo junto, né? Isso. E a gente... eu entendo o que o Fernando está falando e até quero estender um pouquinho mais, até porque eu entendo que é assim, né? Enfim, dentro do Departamento de Saúde, por mais que tenham várias áreas, eu entendo que tem duas áreas que são muito mais casadas, que é a medicina e a fisioterapia, né? Então, Isso. são áreas que estão extremamente entrelaçadas no processo de trabalho, né? Onde eles caminham muito junto na maneira, nas conduções de... Então, assim, quando a gente fala de evolução na parte da medicina, com certeza ela está atrelada também à evolução na parte da fisioterapia, né? Então, essas situações de recuperação, enfim, toda uma questão mais complexa, né? É que o que a gente não consegue é dizer que uma área... É como eu te falei, a gente falou anteriormente, uma área não dá suporte para poder solucionar tudo, né? Então, precisa desses conhecimentos diferenciados, né? Então, mas o que eu entendo é que a evolução da fisioterapia e da medicina, elas têm caminhado muito junto dentro do esporte, né? O que tem facilitado muito o processo de trabalho, porque, assim, são saberes diferentes, mas que caminham muito juntos, né? Para mim, o maior exemplo disso são nos momentos pós-jogos, né? 24, 48 horas, né? O fisioterapeuta avalia junto com o médico, eles discutem, vê o atleta que tem condição de treinar, atleta que não tem condição, associado aí a uma condição talvez da fisiologia ou da preparação física, uma condição mais clínica geral, e aí se toma uma decisão junta, né? Mas isso é uma coisa que ela é super importante. Fernando, até já, na verdade, complementando essa resposta que a gente deu agora, a gente teria uma próxima pergunta que eu vou pular porque ela traz mais ou menos no mesmo sentido, né? Que era falando como que tu enxerga que a medicina está inserida dentro do ambiente do futebol, né? Então, ela está, no meu modo de ver, né? Pelo que tu já disse, inserida de uma maneira global, né? Onde trabalha com todas essas outras áreas e mais uma questão de organizacional, né? Questão de talvez um organograma, né, onde talvez a medicina encabece todas essas outras áreas, né? Mas, enfim, a próxima pergunta, Fernando, também agora um pouquinho mais técnico, né, e talvez um pouquinho mais do bastidor do futebol, que também é legal. Explica para a gente um pouquinho, Fernando, como é que funciona a liberação de um atleta para treinos e jogos. Se isso é uma decisão em conjunto, mas se existem algumas situações que podem ser antecipadas caso o treinador necessite de um atleta específico. Então, Mira, nós temos alguns momentos, né? Nós temos ali, eu sei que não é a tua pergunta, mas eu já vou até fazer um adendozinho, que é a pré-temporada, né? Uhum. Ou a pré-temporada ou a chegada de um atleta vindo de outro clube, ou, né, ou se estiver parado, o que seja. Então, a chegada desse atleta, nós instituímos lá que na chegada dele é feito um exame cardiológico, né? Então é feita uma ergospirometria e uma avaliação com teste isocinético, né? De exames complementares mais um exame de sangue. E ele passa pela avaliação clínica do médico, né? Então que é preenchido todo um formulário, esse atleta assina em conjunto e ele passa por uma avaliação também da fisioterapia, com toda a avaliação de todos os testes de fisioterapia para que ele esteja a partir daí apto e aí a partir daí apto para que ele passe pro fisiologista, para ir a partir daí que o fisiologista libere ele, isso tudo todos juntos, né, para que ele possa a partir daí treinar normalmente. Então esse é a nossa pré-temporada, é a nossa chegada de atletas vindos de outros clubes ou de outros lugares. Quanto à decisão de umas vezes o atleta ter uma lesão e a exigência, isso ocorre, tu sabes disso, o tempo inteiro, né? Uhum. Por treinadores ou preparadores físicos ligados ao treinador ou auxiliar técnico ligado ao treinador, de uma tentativa de antecipação de que o atleta possa estar apto antes do momento. A gente tenta conversar bastante, sabe? Isso cada treinador que chega tem uma marca, né? Então, uns são mais tranquilos, outros
não aceitam muito bem, às vezes, quando a gente toma uma decisão restringindo ou não fazendo aquilo que, de repente, ele gostaria que fosse feito, né? Mas eu tento fazer o correto. Na verdade, eu faço o correto, sabe? Eu não vou machucar um atleta ou causar um dano maior para o menino ou para o atleta ali, porque um treinador quer levá-lo para determinado lugar, né? Então, a minha tentativa ali é sempre política, claro, né? De conversar bastante, mas explicar para o treinador que aquilo pode ser um dano maior para ele, né? Futuramente, e para o atleta em si, né? Nós tivemos agora o último jogo agora da Copa Santa Santa Catarina. Catarina, e assim, na minha opinião, um dos melhores atacantes, que é o Andrew, que é um menino muito bom, é um ponta, né? Antigo ponta, mas é um atacante muito bom, e fez uma lesão muscular e até poderíamos pensar em antecipar, mas eu acho que no momento em que o atleta entende também que ele pode machucar mais, o treinador entende que esse atleta pode sofrer com aquela lesão, e depois, até em janeiro, não estar apto como deveria, e até o próprio treinador precisaria, eles entendem, sabe? Eu acho que fazendo uma boa conversa, entende. Se porventura não entender, é, eu vou ser obrigado a dizer o que é o certo. E aí, Uhum. aí que vem a parte ruim da chefia, né? De ter que barrar ou de ter que dizer não num momento, às vezes, até de uma dificuldade. Então, isso é o meu ônus, né? O meu ônus de estar lá. Pô, tu és o chefe do departamento médico, que legal, não sei o quê. Mas tem os ônus por trás, né? Sem dúvida. E um ônus grande desse por trás às vezes, não falar o que eles gostariam, às vezes, de ouvir. E tem que ser assim, Almir, não tem, às vezes tem que ser um pouco mais duro, porque não tem, para não fazer o errado, porque no momento em que tu começas a dizer, não, só isso, deixa passar aquilo, tu começas a infringir aquilo que tu gostaria que fosse feito. Ah, E no momento que a preparação física e o treinador entendem que tu fez essa vez, que tu fez outra vez, e que tu vai sempre fazer aquilo para o bem do clube, eles também começam a entender, sabe, Almir? uhum. Então, tu sabes bem disso tudo, né? Então, eu acho que é mais por aí. Na verdade, é até uma questão que tu falou e que eu acho que vale ressaltar que, na verdade, não é nem uma questão política, não é uma questão, como tu bem falou, de relacionamento, mas, acima de tudo, eu vejo, Fernando, como uma questão técnica. Uhum. É questão de conhecimento. Hoje, tu, dentro do clube, vai falar da parte de recuperação, vai falar da parte de lesão, tu é autoridade em relação a isso, junto com o fisioterapeuta, ponto final, acabou. Vocês são os profissionais que são contratados para ser responsáveis por isso, né? Então, não dá para a gente infringir a capacidade, a capacitação profissional que vocês têm, né? Chega até a beirar uma certa intromissão, né, na área alheia, no caso, né? Então, isso é uma coisa que tem que deixar bem claro, porque as decisões, Fernando, eu vejo que a gente sempre tem muito isso, que é tomar ela com base em critérios técnicos, né? Não em critérios subjetivos, né? Então, Isso. quando o momento for condizente com a situação que seja aceitável, eu tenho certeza que tu vai aceitar isso, né? Por muitas vezes até eu já vi algumas situações que foram da seguinte maneira, né, Fernando? Muitas vezes tem questões pré-estabelecidas, né? Por exemplo, eu tive uma lesão muscular de posterior grau 2. Não, grau 2 é 4 a 6 semanas. Sabe? Deu 4 a 6 semanas, acabou. Aí tu fala assim, mas com 3 semanas ele tá voltando. Mas como assim? Mas não era 4 semanas?
Aí tem todo o componente de conhecimento da lesão, nível de comprometimento da musculatura, no caso, né? Não do atleta, né? Uhum. Nível de comprometimento da musculatura. E aí o processo de evolução que o médico e o fisioterapeuta estão dia a dia acompanhando. Então, são várias coisas que a gente, que quando está de fora, não pode querer entender. Mas tá, por que um vai voltar com 3 semanas e outro vai voltar com 6? Fez o tratamento errado com o outro? Não, não é isso. É que o corpo das pessoas se comporta de maneira diferente, né? Então, esse conhecimento técnico de vocês, ele é muito importante para dar esse suporte, né? Então, e sem contar a riqueza de informação que isso traz, né? Então, a discussão acaba se tornando muito rica, né? Fernando, só para fechar esse assunto em questão do treinador, né? Hoje a gente tem ele como a maior figura dentro da comissão técnica, né? É o cara que, vamos supor, se fosse um navio, né? O elenco, assim, o navio ele é comandado, né? O capitão seria o treinador, vamos dizer assim, né? Porque ele é o que tem a maior responsabilidade também, né? Talvez não em situações que tu viveu, mas em outras situações fora do clube que tu trabalha, tu acha que a autonomia do médico ela sofre influência ou sofre alteração dependendo da forma como o treinador conduz essa interação entre o trabalho multidisciplinar? Ou hoje isso já é passado, já não tá mais, já não acontece mais, enfim? Não, Amir, eu acho que acontece. Não, te digo que não com a gente, tá? Uhum, Porque assim, aquilo, foi o que tu falaste antes, sabe? Até excelente, porque me ajudou até a complementar o que eu deveria ter complementado, que é a parte técnica, né? Então eu tenho todo o respeito, sabe, pela figura do treinador, pela figura até mesmo do presidente, quem seja, sabe, Almir? uhum, E isso é uma construção também, sabes? Tu não te deixar por tu teres, claro, uma base teórica, uma base e tecnicamente tu teres capacitação para aquilo, tu mostrares que o certo é o certo e o errado é o errado. Então, no momento em que tu consegues mostrar isso e tens a tranquilidade de mostrar isso sem sem sofrer com a pressão, às vezes, que possa haver, em conseguir levar as coisas sem a pressão que às vezes acontece, naturalmente as coisas acontecem, sabe? sim. Então, o próprio treinador vai te respeitando, o próprio diretor de futebol vai te respeitando, o próprio presidente vai te respeitando. Então, é uma construção. Então, no momento que tu fazes essa construção, vira natural. Mas e aí vem outro treinador? Vem outro treinador que vai entender que o natural é trabalhar dessa maneira. O clube está funcionando assim já, né? Então ele está Isso, sendo inserido num ambiente que já está funcionando, né? Exato. Nós, assim, gostaríamos que fosse melhor sempre, né? Nosso objetivo é sempre melhorar. Mas essa pressão e essa da figura do treinador em si, que a pergunta que tu me fizesse, sinceramente, eu nunca sofri por isso, sabe? Uhum. E sempre dei o meu ponto de vista para qualquer um dos treinadores que tive a possibilidade de ter trabalhado junto. Então, e todos também, eu acho que vem um velhinho de cabelo branco igual eu, também olhe para mim e dá uma respeitada também. Mas, assim, é isso que tu falaste, é a técnica, né? Se tu Uhum. falares com propriedade e sabes o que tu estás falando, o trabalho vai acontecer naturalmente, com pressão, sem pressão, a coisa vai andar. Fernando, última pergunta da parte técnica e depois tem uma curiosidade, uma consulta gratuita aqui nas nossas perguntas. Fernando, existe, como a gente falou, o trabalho multi ou transdisciplinar, né? Como preferir denominar, né? Muitas vezes acontece de um médico ter uma opinião, o fisioterapeuta ter outra, até em alguns momentos o cara responsável pela transição, talvez o fisiologista, o preparador físico, ter outra opinião, enfim, existia essa divergência de ideias. Como é que soluciona essa divergência entre as áreas? Claro que assim, vamos tentar
Vamos tentar deixar melhor a pergunta, né? Porque, assim, quando fala existe muito qual é o momento em que está inserida essa divergência, né? Porque se for no momento mais inicial, se for no momento mais intermediário ou num período mais final, né? Mas, de qualquer maneira, entendendo dentro desse processo como é que soluciona essa divergência, porque, como o Bento disse, o trabalho ele é harmônico, mas também não vamos pensar que é um conto de fadas, né? Onde todo mundo, até porque existem métodos de tratamento diferentes e evoluções diferentes, né? Então, como é que funciona quando existe esse tipo de divergência? Tu correlacionasse bem as áreas, sabe, Almir, anteriormente. E o médico tem uma relação muito próxima do fisioterapeuta, né? Uhum. E não tanto quanto eu acho que até deveria ou a gente gostaria com o fisiologista, a nutricionista e o preparador físico, temos, claro, mas a proximidade com a fisioterapia, até em termos de recuperação, é muito grande. Então, tanto que o médico já chega no clube, ele já vai direto na fisioterapia para discutir com o fisioterapeuta, ver como é que tal e tal A atleta evolução, né? evoluíram. Então, a ligação é muito grande com o fisioterapeuta. Como a gente tem um fisioterapeuta excelente, que é o Rodrigo, o Marquinho também, mas o Rodrigo que acaba encabeçando a área da fisioterapia, ali a chefia da fisioterapia, para mim essa conversa é muito fácil, sabe? Porque eu confio muito na capacidade do Rodrigo, então na posição dele, e do Marquinho também, mas é muito fácil esse acerto, para mim não tem dificuldade nenhuma, não. Claro que às vezes a gente diverge, sem dúvida alguma, e no momento de divergência, geralmente a gente tende a levar para um pouquinho mais, sabe? Pensando no bem do atleta, claro, sem pensar pensando também no bem do clube, mas às vezes a gente faz um trabalho, tu sabes disso, e aí vem aquilo que tu falaste também, que o ser humano, a gente tem aquele tempo, a gente tem as classificações de lesões, a gente tem tudo isso, mas a resposta, às vezes, de um atleta é diferente de outro atleta, então, às vezes, a gente consegue antecipar um pouquinho daquilo que o protocolo falaria para ser o tempo correto. Às vezes, a gente não consegue, às vezes, a gente passa o tempo e arrasta mais ainda, além daquilo, e aí tem que investigar outras lesões possíveis, se elas, Existe ou não? caso hajam, né, outras lesões. Então, assim, mas existe uma média. E se, porventura, a gente cai dentro dessa média, eu converso muito com o fisioterapeuta para ver o que ele acha, porque ele está muito mais até de manhã, de tarde, de noite, o tempo inteiro com o atleta, e ele sabe a resposta do atleta. E eu tenho esse extremo respeito e confio muito na visão da nossa fisioterapia ali e do Rodrigo em si pela chefia. Mas às vezes é o que eu falei, a gente diverge e aí eu não coloco muito em risco o atleta ou a possibilidade de uma nova lesão. E até mesmo acaba que o próprio Rodrigo, o próprio Marquinho aceitam bem isso e a gente vai reavaliando individualmente dia a dia, né? Então, mas é muito fácil, sabe? Não é, para mim é muito fácil esse acerto com quem está lá e com o grupo da fisioterapia. Eu vejo de duas maneiras essa tua fala, né? Primeiro, a questão de, às vezes, de proteger o atleta, mas eu também vejo que é proteger o clube, né? Porque Uhum. muitas vezes se pensa assim, pô, mas ele vai ficar fora de um jogo. Pô, com certeza. Eu prefiro 100 vezes que ele fique fora desse jogo do que ele fique 3 semanas fora, fique três Isso. meses fora. Então, é uma questão de, vamos se falar assim, contenção de danos, Uhum. porque atleta parado no departamento médico é atleta que não é produtivo para o clube, né? Numa linguagem Exato. bem clara, né? Porque o atleta está ali para jogar, ele está ali para estar dentro do campo. E se ele não está treinando, se ele não está jogando, ele não está trazendo a resposta que o clube esperaria dele, né? Mas para finalizar essa questão, Fernando, e até quero, por ter feito parte do processo, né, falar que o que eu entendo e que eu vejo que funciona muito bem no clube é uma coisa chamada confiança. Uhum.
a base do relacionamento ela é a confiança. Confiança no trabalho, confiança nas capacidades técnicas, né, dos fisioterapeutas, confiança na capacidade das pessoas que estão trabalhando nesse ambiente, né? Então, isso eu concordo contigo, porque tem muitas coisas que, como eu já falei anteriormente, acabam se tornando automatizadas, né? Que não precisam ser faladas, né? Muitas vezes, às vezes, as coisas acontecem e, claro que ninguém passa por cima de ninguém, né? Sempre com o máximo de respeito, mas naturalmente elas acontecem, né? Com a gente já estando, porque todo o processo ele já ficou bem automático, ficou bem tranquilo de acontecer, né? Então, isso é uma coisa que engrandece bastante o trabalho aí do Figueirense mesmo, no parte do Departamento de Saúde. Fernando, para a gente finalizar agora uma consulta grátis aqui, nos perguntaram que tem uma situação que é o seguinte, já fazem 2 semanas que eu venho sentindo uma dor dentro da coxa, acredito que seja adutor, né? E essa dor tem aumentado gradativamente, não sei por que motivo, né? Tem aumentado. O que você me orienta a fazer para melhorar e não machucar? Tá bom. Isso às vezes é difícil. Hoje se fala muito, né, na consulta online, né? Uhum. Eu sou do tempo de tocar muito no paciente, de pegar e não sou tão velho no negócio, mas eu gosto muito de escutar, de olhar e assim, a medicina não tem jeito. É o tocar, é o pegar, é o sentir, é o ver se é uma lesão muscular mesmo, se isso decorreu de um trauma, se isso é uma coisa que vem há muito tempo, se isso é uma coisa aguda, se é uma coisa crônica, se é muscular, qual é o tipo de lesão muscular, né? Porque pode ser uma contratura, pode ser Isso, um isso, estiramento, pode isso, ser... exatamente. Aí a gente tem assim, hoje o recurso é muito grande, né? Então, o que eu orientaria seria procura um bom ortopedista, né? E ali a gente tem todos os exames de imagem também, além do exame clínico, físico. Hoje a gente tem a possibilidade da ressonância, que hoje fica uma coisa muito acessível, muito fácil. A avaliação de alguma possibilidade de alguma alteração vascular. Então, assim, tem várias coisas que pode ser, né? Então, acho que uma consulta e provavelmente o médico que vai avaliar, que eu acho que daí, nesse caso, um ortopedista, ele vai procurar, vai buscar a fundo o que pode ser. Primeiro ponto, Fernando, deixa até... Eu não sei o que esse cara está fazendo, mas com certeza descansando ele não está. Primeiro ponto que ele tem que fazer é parar de fazer o que ele está fazendo, porque Isso, exatamente. não tá funcionando, porque a dor está Exatamente. aumentando. Então, primeira coisa, para de fazer o que está fazendo. Se está jogando futebol, para. Se está correndo, Isso aí. para. Não dá para continuar fazendo desse jeito, né? Exatamente. Senão o caminho a gente já sabe qual vai ser. Mas então, Fernando, como sempre, uma conversa muito agradável contigo, né? Tu, bem como disse no começo, né? Já foi um cara que a gente criou uma amizade, né? Desde 2015, quando tu passou pelo clube, né? Então, eu fico muito feliz de a gente estar compartilhando aqui esse momento de conversa, de troca de informação, assim, eu vou te falar que eu sou privilegiado, Fernando, de ter grandes amizades, né? Porque assim, porra, hoje o futebol, por mais que vive essa loucura, né, de cobrança de resultado, problema extracampo, fora de campo, sei lá, enfim, é uma dinâmica muito peculiar, né? E a gente conseguir criar relações, né, profissionais, mas também relações pessoais, né? Isso faz com que a gente cresça muito, né? Então, eu fico muito feliz de durante esse período que eu passei pelo Figueirense, e até que quando eu passei pelo Avaí, que são pessoas que eu ainda trago hoje de relacionamento até hoje, né? Já está fazendo aí, desde 2009, está fazendo 13 anos já, né? Então, bastante tempo dentro do futebol e pessoas que eu trago de relacionamento até hoje, né? Então, e
trazer pessoas assim para poder, do teu nível, da tua capacidade técnica, enfim, para estar conversando aqui é muito legal, sabe? Porque compartilha um pouco da admiração que eu tenho pelas pessoas que trabalharam comigo, sabe? Faz com que eu consiga passar para as pessoas que estão ouvindo a gente também um pouquinho do conhecimento e da admiração que eu criei por cada um de vocês, né? Então, é muito rico tudo isso que a gente vem passando e essa conversa que a gente está tendo. Quero mesmo te agradecer em nome da Pro Fitness On Demand, né, por esse teu tempo que tu teve despendido aqui com a gente, né? Sei que já estão passando aí das 11 horas da noite no Brasil, já tá perdendo o jogo do Buccaneers, né? Estou ansioso para saber se Tom Brady deu alguma assistência para touch e tal, mas já estamos acabando aqui. Eu sei da importância disso. Tu é um cara que trabalha bastante, né? Tem bastante demandas profissionais e ter dedicado esse tempo para a gente deixa a gente bem feliz, assim, tá, Fernando? Eu agradeço de coração mesmo por tudo que tu compartilhou com a gente, né? Querendo ou não, são muitas informações que só vai saber quem está no dia a dia, né? Porque a gente vê o jogo é uma realidade muito superficial, né? Do que acontece, né? O dia a dia traz muito outras informações que a gente, inclusive, nem imagina, né? Então, Fernando, obrigado, me despeço de ti, das pessoas que estão ouvindo a gente até agora, e agradeço muito por esse teu tempo com a gente, tá bom, Fernando? De coração. Posso te agradecer também, Almir? Claro, pô, fica à vontade. Assim, não vou ser repetitivo, mas a recíproca é verdadeira de tudo que tu falaste, tá? Almir Schmidt, meu grande amigo, tá? Eu vou fazer uma boleiragem aqui, né? Como diz meu amigo Almir, mostrar a medalha aí da Copa Santa Catarina, né? Parabéns. Eu tô com uma, não sei se dá para ver aqui, mas dá para ver. Tô com uma camisa aqui do título. Tô mandando uma para ti, ó. Opa, tá? Muito obrigado. Vou mandar uma para ti aí tu faz o que tu quiseres aí no teu. Obrigado. Agradeço pelo carinho. Vou mandar aí para ti aí também, tá, amigo? Uhum. É um prazer ter feito essa 1 horinha agora aí de bate-papo aí, de perguntas e respostas. Desejo todo o sucesso do mundo mesmo nessa nova empreitada aí tua. Sabes que eu tenho o maior respeito. Para quem não sabe, o Almir foi meu uma das pessoas que fez parte da banca da minha defesa do mestrado. O Almir é um cara que é um doutor, é o doutor Almir. Ele fica fazendo essa onda aí, mas ele é um cara que estudou muito, chegou onde chegou e tem todo o respeito de quem está dentro do futebol. Quem está dentro do futebol e sabe quem foi e quem é o Almir ali dentro. Mas agora, Fernando, que já passou e tu já tem o diploma, fala que agora se arrependeram, né? Era para ser 15 minutos, o cara falou 45, é brincadeira, né? Mas valeu a pena. Obrigado, viu, Almir? Sucesso aí na nova jornada aí da tua vida aí, tá bom, amigo? Tá bom, pra gente, tamo junto aí. Valeu, Fernando, um abraço pra ti, meu amigo. Tchau, tchau. Um abração.